Curso telas comentadas do EPROC. Se eu conseguir errar o nome do que eu mesmo faço, eu sou um ninja. Telas comentadas do EPROC, o sistema comentado de uma maneira curta e objetiva. Ao menos eu tento ser o mais objetivo possível, mas ele é um sistema cheio de detalhes. E detalhes fazem a diferença. Então, próxima tela nova minuta, tela que dispensa maiores comentários a respeito da sua importância, porque é aqui é um dos locais, uma das formas que o usuário pode produzir minutas de certidão, ato ordinatório, despacho, decisão, sentença, ofício, carta precatória. Aqui então é um local que, a depender do estilo que o usuário adote no EPROC, ele passará por aqui muitas vezes. Eu passo aqui cotidianamente, rotineiramente nessa tela, muitas vezes ao dia. Então é a nova minuta. O ponto de partida da nova minuta é lá naquela tela consulta processual, já abordada em outro vídeo. Duas formas de se inserir uma minuta num processo é por meio da faixa de minutas, que tem o botão nova, e por meio do botão minutar, que fica também lá na consulta processual na faixa de preferências. Então o usuário tem aí duas formas de inserir uma nova minuta, e ele ainda possui uma terceira, que é quando ele trabalha com preferência. Então, nesse momento você já sabe que você usuário tem três opções aí no mínimo para inserir uma minuta: por meio de minuta nova, por meio de minutar e por meio de uma preferência específica. Então vamos começar os comentários da tela. Tela nova minuta. O procedimento de produzir minutas no EPROC é bifásico. Então, alguma coisa que no começo pode causar estranheza, principalmente para usuários de outro sistema, é que o EPROC, ele é o EPROC, no EPROC a produção de minutas, ela é bifásica. Antes de produzir o corpo do despacho, da decisão e da sentença, o usuário tem uma etapa prévia. Primeiro, o usuário cadastra a minuta do zero ou com preferência. Depois, ele cria ou edita o texto da minuta propriamente dita, por exemplo, o texto da decisão. A grande maioria das minutas inicia sua produção e inserção no sistema por essa tela, o formulário cadastral da minuta. Então, o usuário passará por esse formulário de cadastramento da minuta, que nós o abordaremos a seguir, antes que ele vá para a minuta propriamente dita. Por uma questão de lógica, leia os comentários desses botões que estão repetidos ao final dessa tela, justamente no final dos campos do formulário. Então esses dois botões aqui que são importantes, esses dois botões, que é o salvar e editar e o apenas salvar, eu vou comentá-los lá ao final, depois que tiver explorado todo o formulário. Então aqui há uma repetição da capa do processo, e nós começamos por esse recurso do EPROC, que eu botei estrelinha aqui, porque é um recurso que é um diferencial desse sistema. É possível pesquisar por uma preferência digitando uma palavra do seu nome. Eu, no meu dia a dia, só trabalho com preferências. Quando eu quero uma certidão, eu digito aqui no campo a certidão em branco, por exemplo, e esse formulário que nós veremos a seguir, ele já aparece para mim todo preenchido. Eu não digito esse formulário do zero toda vez, não. Eu utilizo largamente preferências desde que eu comecei a usar o sistema, e vejo que faz a diferença.
As preferências são um recurso importante para ganho de tempo e de produtividade no EPROC. São ações repetidas no cotidiano que ficam pré-moldadas. Nessa tela de minutas, os campos já ficam preenchidos. Então, é como se você tivesse uma gaveta com vários formulários armazenados nessa gaveta e quando você puxa um formulário, ele já vem todo preenchido, você não precisa começar do zero. Aqui o usuário irá criar preferência com minutas. Depois de preencher todo o formulário de forma como deve ser corriqueiramente feito, ele irá clicar em salvar nova preferência. Depois de clicar em salvar nova preferência, aparecerá para o usuário a faixa de salvar preferência, apenas após clicar no botão acima mencionado, no botão aqui mencionado. Então esse botãozinho aqui é um botãozinho muito importante, aparece em várias telas, é o botão de salvar preferência. Ele é muito importante porque aqui o seu trabalho será poupado muitas vezes. Quando o usuário clica em salvar nova preferência, aparece a fichinha. O EPROC é um sistema de ficha cadastral, já antecipo, ele tem cadastramento para tudo. Mas uma vez feito, você não precisa mais repetir. Aparece aqui os dados da nova preferência. Na tela de salvamento da nova preferência, o usuário irá dar um nome que deseja, informar o comportamento dos localizadores do processo e, por fim, mais importante, marcar o campo ação preferencial. Então, aqui na fichinha cadastral para salvar uma preferência, o recurso mais importante é esse aqui, ação preferencial, que fará com que essa minuta ela fique salva lá naquela faixinha de preferências. Então, quando ele marca a ação preferencial, ele vai aparecer na faixinha de Então, eu fiz uma mágica. Nossa, eu fiz uma mágica e percebam que a faixinha de preferências lá da outra tela, ela apareceu aqui. Então aqui está a faixa de preferências. Quando você marca a ação preferencial, ela virá para essa faixinha aqui. Ela virá para essa faixa lá na consulta processual, naquela outra tela importante que já foi objeto de um outro vídeo. Então, as ações preferenciais salvas aqui alimentam a faixa de preferência e, mais especificamente, as preferências com texto. Até o momento da gravação desse vídeo, as preferências com texto ficam aqui nesse botão. Então, toda preferência salva, toda preferência de texto vai ficar aqui nessa preferenciazinha azul, porque essa preferenciazinha verde é uma preferência só de evento em regra, e a preferência azul é a preferência com texto. E eu já disse em outro vídeo, o salvamento de uma preferência é algo muito simples. Para se salvar uma preferência de texto, basta que o usuário preencha o formulário da tela nova minuta, basta que ele preencha todo o formulário e antes de clicar em salvar e editar ou apenas salvar, antes que ele acione um desses dois botões aqui, basta que ele venha aqui e clique no salvar nova preferência. Então, assim que se gera uma preferência com texto, e essa preferência com texto virá para essa barrinha aqui, lá na capa. Se a preferência for muito importante, o gestor da unidade, se a preferência for muito importante, ela quer que o gestor deseja que essa preferência seja utilizada em larga escala, ela seja padrão, inclusive, o gestor pode vir no perfil dele e marcar que ela seja uma preferência da unidade. Então a preferência pode ser individual, que geralmente é o caso quando um servidor cria sua própria, ou ela pode ser uma preferência da unidade quando um gestor quer que uma secretaria aplique, cartório,
serventia, ofício, né? São várias as classificações, enfim, qualquer uma delas, se o gestor quiser que a unidade aplique, ele utiliza esse recurso aqui de salvar nova preferência, mas como uma preferência da unidade. Então, o procedimento de criação de preferências é algo muito simples. Antes de terminar o formulário, não clique nem no salvar e editar, nem no apenas salvar. Clique no salvar nova preferência, preencha o formulário da nova preferência, clique em ação preferencial e ela vai aparecer aqui. Se for uma preferência com texto, vai aparecer na preferência com estrelinha azul. Simples assim o procedimento da criação de uma nova preferência e depois vai te poupar muito tempo. Depois que a preferência é salva, se marcada a opção ação preferencial, ela aparecerá na tela de movimentação unitária na faixa de preferências, cujo ícone é esse aqui. Eu acabei sendo redundante, mas não tem problema, é bom para fixar. O usuário pode, nesta tela, ter acesso também a todas as preferências já cadastradas, podendo clicar em listar todos, quando poderá editá-las ou apagá-las. Então as preferências são totalmente customizáveis, o usuário cria, o usuário edita e o usuário apaga. Se o usuário não quiser, é uma opção, também é uma alternativa, eu também trabalho dessa forma. Se o usuário tem muitos modelos, por exemplo, que é o meu caso, o meu botão de preferências aqui ele já está lotado, tem muito modelo aqui, eu geralmente venho e digito aqui, porque eu já conheço o nome das minhas preferências, ou eu clico em listar todos, ela aparece e eu seleciono a preferência. Então, essa é a faixa de preferências, muito importante. Eu recomendo o uso e vou ser redundante mais uma vez, óbvio. Terminou de preencher o formulário, na nova minuta, terminou de preencher todo esse formulário que é curtinho, clique, antes de clicar em salvar e editar, clique em salvar nova preferência. Ao final você salva a preferência e depois dali você não vai mais precisar preencher esse formulário toda vez. Afinal, se você vai em uma loja e você faz lá o seu cadastro do crediário para não ter que ficar informando toda vez a mesma coisa, você pode repetir o mesmo raciocínio aqui no eProc. Então essa é a faixa de preferências, muito importante, muito fácil de operar. Muito tranquilo o sistema todo. Então, nova minuta, já passamos pela faixa de preferências. Vamos agora ir para um campo importante, que é o texto inicial. Se o usuário não trabalha com preferência, ele deverá escolher um caminho ou outro. Ou o usuário trabalha com preferência, que é o que eu recomendo, que é o que eu faço no meu dia a dia. Se ele não trabalha com preferência, então o preenchimento do formulário começa por meio dessa lacuna aqui, desse campo do formulário, onde ele vai digitar o nome do modelo. Quem não trabalha com preferência deverá preencher os dados abaixo toda vez que desejar produzir uma minuta. É chato demais. Então o usuário ou ele digita aqui se ele já souber o nome, ou ele clica em listar todos. Não recomendo, porque a unidade pode ter muitos modelos e fica difícil até de achar na lista, por isso que eu digo mais uma vez para usar a preferência, mas o usuário pode pesquisar em todos os modelos da unidade aqui. Em tipo de documento modelo, o usuário informa o nome do modelo ou seu código. O eProc, o modelo do eProc, ou o usuário é um NN, um modelo, ou ele informa nome ou ele informa número. Eu ficar decorando número, nem pensar, não recomendo, mas fica a gosto do freguês. Nome é difícil dependendo do tamanho do nome e dependendo do acervo. Eu não uso nenhum dos dois, eu trabalho com preferência. Eu trabalho com preferência, então eu não digito nenhum nem outro. Eu trabalho com preferência, mas quando eu tenho que
quando eu tenho que fazer um do zero, que às vezes acontece, principalmente com novidades, aí eu digito aqui o nome, mas quando eu não trabalho com preferência. Então o usuário primeiro ele tem que puxar um modelo digitando o nome. Nessas duas opções, texto padrão e documento base, eu pretendo tratar a respeito desses dois em telas futuras. Texto padrão é um pequeno texto ou um conjunto de texto largamente utilizado pelo usuário que, como alternativa ao modelo, ele pode trabalhar com texto. Então ele puxaria um bloco de texto que é uma alternativa ao modelo. E ele ainda pode trabalhar com um documento base, que também é um modelo para iniciar a produção documental, para produzir uma minuta. O eProc ele é redundante, ele oferece vários recursos para uma mesma tarefa. O usuário pode trabalhar com modelo, com texto padrão e documento base. Eu, na prática, na minha experiência, trabalho com modelo e trabalho com texto padrão, que geralmente já satisfaz as minhas necessidades e é um número menor para eu controlar, porque a gestão documental do eProc ela demanda um trabalho, gerenciar um acervo de modelos para controlar quais os modelos são os atuais, quais estão em desuso, realmente requer um trabalho de arquivologia virtual na base do eProc. Então, o usuário que não trabalha com preferência tem que digitar o nome aqui e começar o preenchimento do formulário. Depois que ele informa o nome, vem um campo importantíssimo que é agendar lançamento de evento, troca de localizador. Nessa tela nova minuta, além do texto, o usuário já pode fazer com que o eProc, com que a minuta já seja acompanhada do evento. O usuário no eProc ele tem a opção tanto de produzir apenas a minuta e lançar o evento depois, quanto ele pode já fazer minuta e evento simultaneamente, uma movimentação 2 em 1. A movimentação completa ou 4 em 1. O usuário que ao criar a minuta marca essa opção, ele se utiliza do recurso de automação, no qual o eProc vai lançar o evento, trocar o localizador após a assinatura da minuta. Altamente recomendável. No mínimo a 2 em 1, porque quem produz minuta e não agenda o lançamento, corre o risco da minuta ficar assinada e esquecida no processo. Quando o usuário agenda o lançamento de evento, o risco dessa minuta ficar esquecida cai consideravelmente. Se o usuário for produzir uma minuta de decisão que determina a citação, o evento que ele irá lançar, dependendo se o eProc é estadual ou federal, ele irá lançar o evento despacho determina a decisão ou decisão interlocutória. Quem não automatiza minutas para o momento da assinatura deverá depois fazer a sua juntada de minuta, podendo esquecer de tal tarefa e ela ficar pendurada. Então no eProc a gente tem um jargão que a minuta está pendurada, ela não foi juntada ao processo. Quem não trabalha com automação corre o sério risco aí de, na gestão da movimentação processual, deixar uma minuta pendurada para trás. E eu já falei em outro vídeo que geralmente a minuta de despacho é acompanhada do evento despacho, a minuta de decisão é acompanhada do evento decisão, a minuta de sentença é acompanhada do evento sentença. Então vai ser informado o nome do modelo aqui e aqui já será informado o evento que vai acompanhar. É sempre a duplinha, minuta, evento. Minuta de despacho com evento de despacho e assim sucessivamente. Então nós falamos da faixa de texto inicial, falamos da faixa do agendamento e da troca do lançamento do evento e da troca do localizador. Então prosseguindo, nós vamos agora para a classificação. Para criar uma classificação, clique no ícone do maisinho. Então
não é obrigatório, mas é recomendável que ao se criar uma base de modelos de texto padrão, de documento base, que os modelos sejam acompanhados de uma classificação que permita um controle e pesquisa depois. Eu trabalho com classificação e repito, é uma escolha minha, eu repito a classificação na descrição. Classificação e descrição não são campos obrigatórios para preenchimento, mas é altamente recomendável o seu uso, principalmente do campo classificação para organização, pesquisa e edição dos modelos de minuta. A classificação ela é extremamente importante aí no gerenciamento do acervo de minutas da unidade jurisdicional. Depois de cadastrar a classificação em outra tela, é que o usuário poderá indicar essa classificação no campo do formulário digitando uma palavra que faça parte do nome e clicando com o mouse. O que isso quer dizer? É que depois que é criada a classificação e a descrição, o usuário começa a digitar o nome da classificação, ela vai aparecer aqui e basta selecionar. Vamos supor que eu tivesse criado despacho determina citação. Então eu colocaria despacho determina citação aqui e na descrição também colocaria despacho determina citação. É a forma que eu uso a título aí de demonstração, apenas. Então, superada a classificação e a descrição, vem um campo importantíssimo que é o assinante. O EPROC, dentre tantas figuras que possui aí no seu mundinho, tem a figura do usuário criador e do usuário assinante. É preciso informar no cadastramento da minuta o nome do usuário assinante. Em assinante, o usuário irá indicar aquele quem assinará a minuta. Pode ser tanto o usuário criador da minuta quanto um terceiro indicado. Então, aqui no nome do assinante pode ser seu próprio nome, quando você for o assinador das minutas que você produzir, quanto pode ser nome de terceiro. No caso aqui, já fica o nome do magistrado atuante, aquele que está no exercício da função judicante do momento da produção da minuta. Então, quando tem usuário atuante, automaticamente o EPROC vai puxar o nome do juiz atuante da capa do processo e vai encaminhar para que o juiz assine ou a juíza assine essa minuta. Depois de assinante, vem um outro campo importante que as pessoas não se atentam para um detalhe, que é o campo tratamento. Quando eu indico aqui o assinante ao magistrado, o tratamento que aparecerá abaixo do nome do magistrado será juiz federal substituto, no caso dos colegas estaduais, juiz estadual. O importante aqui, o tratamento geralmente é o nome do cargo do usuário assinante. A secretaria pode, lá no cadastro do usuário, que é uma coisa que vai ser falada mais tarde, no cadastro do usuário junto ao EPROC, salvar o tratamento de forma definitiva, dispensando que esta opção deva ser sempre indicada caso a caso. O que isso quer dizer? Quem não vincula lá no cadastro do usuário, por exemplo, o nome do juiz está cadastrado na tela cadastro do usuário. Junto ao nome do juiz já está vinculado o seu tratamento, porque eu fiz isso lá em 18. Se eu não tivesse feito, toda vez que fosse selecionado o nome de um juiz, aqui no assinante eu deveria informar aqui embaixo o cargo dele. Quando esse tratamento é vinculado, quando o assinante e o tratamento são vinculados lá no cadastro do usuário, não preciso mais preencher esse campo aqui. O grande pulo do gato no EPROC é diminuir cada vez mais o número de campos a serem preenchidos no formulário. Depois de assinante e de tratamento, eu pulo para os campos finais que demandam mais atenção. Esses dois aqui demandam uma grande atenção. O nível de sigilo da minuta, geralmente nas configurações o sigilo vem nível 0. As minutas no EPROC possuem 3 níveis de sigilo. Para cada nível de sigilo fica mais restrito. Aliás, o número de níveis é maior. É que para o meu perfil são 3 níveis. As minutas do EPROC possuem 3 níveis de sigilo. Para cada nível de sigilo fica mais restrito o acesso à minuta.
O padrão, dependendo da configuração do usuário, é de minuta sem sigilo. Então, em regra, uma minuta vem sem sigilo. Se for necessário atribuir um nível de sigilo maior, o usuário no cadastramento da minuta ele tem que vir aqui e aumentar o nível desse sigilo. Então ele tem que vir aqui e aumentar o nível desse sigilo. Então aqui ao final da tela o usuário gerencia o nível de sigilo da minuta. Por fim, esse aqui é um campo importantíssimo. Isso aqui faz toda a diferença no uso do eProc. É um estilo que os criadores do sistema atribuíram ao sistema, que é trabalhar com o status da minuta. Os status da minuta no eProc, os mais importantes estão na imagem. Esses status impactam no gerenciamento do usuário assinante, que pode configurar um painel de assinatura de minutas de acordo com o status. O padrão é que ela seja produzida e salva como rascunho. Caso seja colocado o status para assinar sem esse estar pronto, corre-se o risco do assinante assinar uma minuta incompleta ou mesmo em branco. O que esses dois quadradinhos querem dizer? A princípio, esses aqui são os status mais importantes da minuta. A minuta, em regra, no status rascunho, ela ainda possui o status conferida, para assinar, para conferir. Na nossa prática cotidiana, nós mexemos muito com o status rascunho e com o status para assinar. Então, quando a gente acaba o documento é rascunho, e quando o rascunho está pronto à disposição da assinatura do juiz, a gente utiliza para assinar. Por que é muito importante saber o status da minuta? Porque o status da minuta ela é importante para o usuário criador, C de criador, e ela é importante para o assinante que nós referimos aqui em cima. No painel, o usuário criador tem no painel dele, ele tem uma faixa de gerenciamento de minutas no status para assinar, para conferir. O criador gerencia as minutas que ele mandou para o assinante por meio do status. E o assinante, na tela Minuta Área de Trabalho, ele tem acesso a essas minutas cadastradas por meio do status. Então o assinante ele vai conferir no painel dele as minutas para assinar que foram encaminhadas para ele. E tem que tomar cuidado com esse status para assinar, porque se você coloca uma minuta para assinar e ela não está pronta, ou pior, ela está toda em branco, o usuário assinante, se aparecer para ele para assinar, dependendo, ele pode assinar uma minuta em branco. Então é muito importante dominar os status da minuta, porque ele é o critério de organização do trabalho do cadastrante, do usuário que faz o cadastro e do usuário que assina. O que assina possui o painel Minuta Área de Trabalho, e o que cadastra lá no seu painel tem uma faixa de minutas que ele gerencia as minutas que ele produziu por status. O status, dominar o status da minuta faz toda a diferença no eProc. Então vejam que por esses comentários nós esgotamos o campo formulários da tela Nova Minuta para produzir uma minuta da sua maneira unitária. E aí chegamos ao final por meio dos botões salvar e editar e apenas salvar. Quando um usuário termina de preencher o formulário, ele possui 3 opções. Clicar em salvar e editar quando irá para o gProc, editar a minuta. Nessa primeira opção ele vai para o editor de textos que será explorado a seguir. Então no salvar e editar ele vai para o corpo da minuta. Ou ele clica em salvar e sair, ou seja, ele não vai para o editor de texto porque ele não tem o que editar, porque ele conhece o modelo e sabe que ele já está pronto para aplicação. E aquilo que eu já falei mais cedo, o grande destaque,
Quando ele termina de preencher o formulário, ele vai para o topo sem clicar em nenhum dos dois e salva a bendita da preferência. Então, para se salvar uma preferência diminuta, uma preferência com texto, preencha o formulário e antes de clicar em qualquer das opções de salvar, venha aqui em salvar nova preferência, venha aqui em salvar nova preferência, preencha esse formulário aqui e preencha o formulário e depois clique em salvar preferência. Então essa foi a tela nova minuta, a fase cadastral da minuta. Dominar essa tela é muito importante na movimentação unitária, ela provavelmente será o seu arroz com feijão no EPROC. O arquivo dessa tela comentada encontra-se disponível na descrição do vídeo. Até a próxima.